Ana, o que seria estar sem Penina? A sua oração seria: chega, desista, cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh, Ana, você pediu e nada aconteceu. Até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu faço logo ao Senhor. Samuel, você o entregou e Deus abençoou. Você não mais perdeu, apenas adorou. A luta no deserto foi Deus que enviou para você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, 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 oh. Adore ao Senhor. Oh, oh, oh. Seu Samuel chegou. Oh, 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 oh. Adore ao Senhor.